Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um livro que eu já terminei a leitura tem mais de 4 meses, mas foi um livro tão bom, que por muito tempo eu fiquei na dúvida se eu seria capaz de trazer a resenha dele aqui. Mas hoje eu venho com essa missão e eu vou falar sobre o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Esse livro aqui, ele é o primeiro de uma coleção que terão 3 volumes. Esse aqui vai pegar do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. E a coleção ela vai continuar abordando toda a escravidão, focando no território brasileiro, como ela ocorreu, o que gerou ela, aliás, o que gerou ela, como foi o início dela, vai estar principalmente nesse livro aqui, que é o volume 1, e os desdobramentos dela estarão nesse e também nos outros, né? Cada um pegando um recorte específico de tempo. Primeiramente, falando sobre a minha experiência com Laurentino Gomes, eu devo dizer que essa não foi minha primeira experiência. Eu já li outros livros do Laurentino Gomes, eu já li o livro 1808 e 1822, que pertencem também a uma trilogia, cujo o livro que está faltando é o 1889, que eu tenho aqui e eu irei ler também e trazer a resenha para vocês posteriormente, se tudo der certo, é a intenção do canal. E sempre que eu leio livros do Laurentino, eu gosto muito da escrita dele. Porque embora ele foque em temas muito importantes que constroem a nossa identidade enquanto povo brasileiro, ele consegue fazer isso de uma forma muito didática, de uma forma muito calma, de uma forma muito acessível. Qualquer pessoa consegue entender o que está nesse livro, não é aquele livro acadêmico onde as pessoas não conseguem se situar, onde as pessoas têm que pesquisar o que significa tal palavra. O Laurentino ele tenta, sobretudo, ser acessível. Tanto é que o Laurentino em si ele não é historiador, ele é jornalista, né? Então a formação dele não é em historiografia nem nada desse gênero, é em jornalismo. Justamente por ele ter essa vertente, ele consegue ter essa linguagem tão agradável, né? Então você lê, você gosta muito dessa leitura, né? E o tema é um tema que eu gosto muito e que eu acho que é essencial para todos nós, que é a escravidão. Porque a escravidão explica muito do nosso país, das origens do país, da formação do país, do desenvolvimento do país, mas ela explica também a sociedade de hoje em dia. Para nós entendermos o preconceito, para nós entendermos o racismo, para nós entendermos inúmeras coisas que estão presentes hoje na nossa sociedade, como a desigualdade também, para entendermos todas essas coisas, nós precisamos estudar a escravidão, porque ela que é muito participante na construção disso tudo, né? E aí, já que nós vamos falar de escravidão, o que é escravidão? Escravidão basicamente é a subjugação de um povo por outro. Ou seja, eu me intitular superior a outra pessoa e eu ir lá e colocar essa pessoa para fazer tudo o que eu quiser sem que eu pague ela, sem que ela aceite isso. Ou seja, eu, através da força, eu obrigo outro a fazer o que eu quero que ele faça. Isso é escravidão. E a escravidão, o Laurentino vai explicar dentro do livro, que ela vem da palavra eslavos. Eslavos, que era um povo da região do Balcãs, no sudeste da Europa, né? Que eram povos brancos, de olhos claros, enfim. Eram povos completamente diferentes do que nós temos a ideia hoje. Porque se eu chegar em você e perguntar o que é um escravo, o que vem na sua mente? Provavelmente você vai pensar em uma pessoa com uma pele escura e outras características dos povos afrodescendentes, né? Você vai pensar nisso, porque no Brasil, na nossa cultura, a escravidão ela é baseada nisso, é baseada no povo que foi trazido da África para trabalhar aqui de forma obrigatória, sem nenhuma aceitação e sem nenhum pagamento. Beleza, aqui no Brasil aconteceu isso. Beleza, não que seja certo, mas beleza, foi esse o ponto. Só que escravidão não necessariamente se inicia
com esses povos afrodescendentes. A escravidão ela começa muito, muito antes. A escravidão ela vem desde os primórdios da sociedade. Segundo Laurentino, desde que o homem se entende por gente, esteve na natureza dele colocar outras pessoas e explorar essas pessoas. Então a escravidão já vem de muito, muito, muito antes. É importante termos isso em mente. A escravidão que o Brasil usou foi o método de pegar pessoas negras e escravizá-las. Mas a escravidão como um todo, ela vai além disso. Ela pega povos brancos, ela pegou inúmeros povos de inúmeras regiões do mundo em inúmeros períodos diferentes. Mas basicamente a escravidão é isso, é subjugar um povo. Só que a escravidão africana, ela começa, segundo Laurentino Gomes, em 1444, ou seja, 66 anos antes do descobrimento do Brasil, né? E 42 antes do descobrimento da América, né? E essa conta eu fiz agora de cabeça, pessoal, mas é isso mesmo. E essa escravidão ela começa através não dos portugueses e dos espanhóis entrarem dentro da África, pegarem as pessoas e venderem. Não. Houve uma época que teve uma polêmica muito grande, eu me recordo, que uma pessoa com uma certa credibilidade midiática, que se eu não me engano era cantora de funk e tudo mais, ela disse que os próprios negros escravizaram os negros. E o Laurentino Gomes, dentro desse livro, ele diz que, de certa forma, isso é verdade. É verdade que os próprios africanos, eles pegavam os outros africanos dentro do continente e eles levavam para o litoral da África para comercializar esses negros e eles se tornarem escravos de europeus. Então, realmente, o negro, a princípio, subjugou outro negro. Só que o Laurentino Gomes ele fala algo que é muito importante entender, é fundamental entender isso, que é o seguinte, nós estamos falando de mais de 500 anos atrás. Não havia a noção de identidade. Os africanos eles não se entendiam como iguais. Todos os negros não tinham essa união sanguínea, esse pensamento de pertencemos ao mesmo grupo. Eles não se entendiam dessa forma. Então, naturalmente, quando, por exemplo, um negro de uma tribo ia lá e pegava um negro de outra tribo e vendia, ele não pensava, eu estou atrasando o meu próprio povo. Não. O que ele pensava é o seguinte, eu estou pegando um inimigo, eu estou pegando alguém de fora e estou vendendo essa pessoa. Então, ele basicamente estava achando que estava fazendo algo produtivo. Ele estava enfraquecendo o rival e comercializando. Só que hoje em dia as pessoas pegam isso como se um negro tivesse traído o próprio negro. E é um pensamento muito errado que nós não podemos ter, porque eles não tinham a percepção de que eles eram iguais. E isso porque são séculos atrás e automaticamente a perspectiva que eles tinham sobre o mundo era muito diferente. Então isso é muito importante de nós termos em mente, beleza, pessoal? Os negros sim escravizaram os próprios negros para vendê-los, mas eles não se entendiam como iguais. Isso é muito importante. E após isso, o Laurentino Gomes ele vai falar sobre o momento em que os europeus tiveram contato com o continente americano, né? Então, um momento em que os espanhóis, em 1492, comandado pelo Cristóvão Colombo, eles chegam às Américas, né? E o momento em que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 22 de abril de 1500, né? Então ele vai falar sobre esses dois períodos, né? E como, a partir de então, foram os desdobramentos para que se chegasse à escravidão, né? Sendo que isso passou, em primeiro lugar, pelos indígenas. Quando os europeus chegam aqui, eles se deparam com vários povos, né? Os espanhóis se deparam lá com os astecas, com os maias, com os incas, beleza? Se depara com essas civilizações bem desenvolvidas e já encontram ouros de cara, enfim, eles já têm um contato ali. Os portugueses, ao chegar também ao Brasil, vão encontrar ali os povos tupinambás, vão encontrar os tupiniquins, vão encontrar também várias tribos. Enfim,
Então é importante termos essa ideia, né, de que houve esse encontro, esse choque, e de que no primeiro momento, principalmente no Brasil, os portugueses tentaram colocar os indígenas para trabalhar para eles, né? Então no começo, primeiro uma comercialização, né? Então eu te dou algo que é importante para você, que para ele era algo simples, né? Porque ele tinha meios de produção um pouco mais desenvolvidos, né? Então ele ia lá e dava, sei lá, uma peça, um machado que ele fazia, por exemplo, entregava para o indígena ia lá e ele entregava para o Brasil, um exemplo. Então no começo foi assim que ocorreu o contato, só que isso durou muito pouco, e depois os europeus começaram a querer já obrigar os indígenas a trabalhar. Só que o que acontece? O continente americano é muito grande, é muito grande. O Brasil é muito grande. Imagine toda a América do Sul, imagine toda a América do Norte, a América Central junto. Então é muito grande, e nós estamos falando de um tempo, ou seja, de 5 séculos atrás, onde não havia tecnologia, onde não havia Waze, onde não havia GPS. Então, os portugueses, eles estavam numa zona de desconforto. Eles não conheciam a terra. Eles não sabiam como é que era lá para o meio, lá para dentro, não sabiam o tamanho, não sabiam o que encontrariam. Ali era o diferente para eles. Então, automaticamente, eles ficavam receosos de ir com tudo atrás dos indígenas. Por quê? Porque eles colocavam os indígenas para trabalhar, mas os indígenas conheciam a terra. Eles falavam, pô, eu sou daqui, né? Eu moro aqui, eu vivi aqui minha vida inteira. Então eles iam lá para o centro, eles se escondiam, conseguiam fugir, e aí os europeus, os portugueses nesse momento, né? Eles falam, pô, o que eu vou fazer? E aí, como eu já falei, a escravidão africana já havia começado em 1444, então eles falam, pô, a gente já está usando esse sistema dentro do nosso próprio país, escravos já são usados lá. Vamos aumentar essa busca por pessoas e vamos trazê-las aqui para a América. E a partir de então começa a ser feito todo esse processo de trazer os afrodescendentes para trabalhar de forma forçada aqui no Brasil. Ainda na questão indígena, foi um extermínio muito grande. O Laurentino vai falar sobre esse extermínio ter sido muito marcante pelas doenças que os europeus trouxeram, né? Porque os europeus eles tinham anticorpos diferentes dos indígenas, né? Os indígenas estavam adaptados a uma situação completamente diferente e eles passaram a ter contato com doenças que os europeus trouxeram. Então a mortandade foi muito grande. Isso é importante ser dito também. Então para os indígenas foi um choque muito grande e eles foram perdendo muitas pessoas, né, das suas tribos, né? Tanto é que a população indígena hoje é insignificante comparado com o que já foi um dia, né? E há risco de acabar em algum momento nem sobrando remanescentes disso, né? O que é muito lamentável, mas que não aconteça, né? Porque são eles os donos principalmente do Brasil, né? Num primeiro momento, né? Então, como eu disse, a alternativa que passou a ser utilizada foi: vamos pegar os povos africanos e trazer. Só que 5 séculos atrás, atravessar um oceano vindo da África para o Brasil não era uma tarefa fácil. Então, esse transporte ele era feito, e o Laurentino vai falar sobre isso no livro, mas ele era feito de uma forma muito insalubre, porque os negros eles eram colocados nos porões dos navios negreiros, né, que eram os nomes dados aos navios que transportavam os negros. Eles eram colocados nos porões, amontoados, um montão, porque eles precisavam trazer bastante, né, porque essas viagens eram um custo muito grande, né, tanto de tempo quanto de recursos financeiros também. Então eles colocam um montão de pessoas na parte inferior do navio, né, e eles levam essas pessoas com uma alimentação extremamente deficitária, e eles vão levando, e é um trajeto que durava mais de um mês para eles chegarem até o Brasil, com alimentação precária, com condições de higiene basicamente inexistente. Às vezes os negros morriam, vamos supor, de noite ali na parte de baixo, no porão do navio, e eles morriam, e se fosse de noite passava até o outro dia para acordar e ser tirado, e quando era tirado eles eram lançados ao mar. Foram muitas e muitas pessoas que foram lançadas ao mar para alimentar os tubarões que estavam ali, né? Então é outro ponto lamentável. Tanto é que o Laurentino ele vai falar sobre alguns números. Ele vai falar, para ter uma noção de quantas pessoas
se perderam no transporte, né, saíram da África mais de 12 milhões e meio de afrodescendentes. 12 milhões e meio. Chegaram aproximadamente 10 milhões e 700. Ou seja, 1 milhão e 800. E se nós vamos fazer uma conta, é mais de 15%. Mais de 15% dos negros que saíam da África não desembarcavam na América, porque perdiam sua vida na viagem. O que não era intencional para os portugueses, tá? Isso aí é importante deixar claro. Para eles não era bom que eles morressem, né? Porque eles eram um produto que seria comercializado, então traria lucro. A intenção não era essa. Mas como eles não priorizavam também os negros ali, e na realidade os próprios marinheiros também faleciam em uma quantidade muito grande, porque realmente era complicado as navegações naquela época, então muitos morriam, né? E ele ainda vai falar que se houve essa perda de quase 2 milhões no transporte marítimo, ainda havia o transporte lá de quando os negros eram capturados até chegar no litoral para ser comercializado. E o Laurentino vai falar que foram mais de 20 milhões, ele vai falar algo em torno de 24 milhões, tá? Mas eu vou falar aqui 20 milhões, mais de 20 milhões de negros que foram capturados e só 10 e 700 chegaram na América. Isso por quê? Porque se o povo ia ser escravizado ali, tinha um conflito. Naquele conflito já morriam pessoas. Aí na travessia ali da África morriam mais pessoas. Aí por alguma situaçãozinha ali eventual morriam mais pessoas. Aí no transporte mais pessoas. Então isso fez com que metade dos negros capturados nem chegassem. Então se o Brasil, ele também vai falar, o Brasil veio para o Brasil 5 milhões de negros. 5 milhões de negros escravos foram que vieram para o Brasil. Por mais que hoje eu fale 5 milhões, a gente até tem a impressão de que é pouco. Por quê? Porque o Brasil hoje é composto por mais de 200 milhões de pessoas. Então a gente fala 5 milhões, parece pouco. Só que esse número para a época era muito maior. A população ela vai crescendo. Então 5 milhões nessa época era muito mais do que representa hoje em dia. É importante pensarmos isso. É muito, muito mais. Então, todas essas pessoas vieram para o Brasil. 5 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil foi responsável por receber quase metade dos escravos que vieram para toda a América. Só o território do Brasil foi responsável por quase metade do que veio para toda a América. É muita gente, né? Então, ele vai estabelecer essas comparações, ele vai dar muitos números. Alguns dos números até são exatos, tá? Por exemplo, eu falei 12 milhões aqui 500, que são os que saíram. Na verdade, saíram 12 milhões 580 e alguma coisa. Ele tem número exato porque haviam livros de registro, né? Como era uma mercadoria, né? Havia uns livros que registravam as pessoas que saíam, as pessoas que chegavam, né? Isso aí para ter um balanço do saldo no final das contas, né? Outra coisa que o Laurentino ele vai falar no livro e que também é algo muito importante que nós temos que ter em mente, como eu falei no começo, existem dois tipos de escravidão. Então, ele vai estabelecer o paralelo entre a escravidão antiga, que é aquela escravidão, por exemplo, que eu falei dos eslavos, a escravidão das pessoas em geral, né? E a escravidão moderna. A escravidão antiga, para nós entendermos, para a moderna, elas têm duas diferenças. A primeira é a cor da pele. A escravidão moderna ela vai sim se caracterizar por povos negros sendo explorados. A primeira é essa. A cor é fundamental. Na escravidão antiga eram pessoas que eram presas por dívidas, eram pessoas que eram presas porque eram prisioneiros de guerra, eram pessoas que eram presas porque alguém estava devendo e não conseguiu pagar. Eram inúmeros motivos, né? Eram várias dívidas que ocorriam ali, e beleza. E a escravidão moderna, ela vai se caracterizar justamente pela cor. E havia uma outra diferença também no trabalho que esses grupos prestavam. A escravidão antiga, às vezes o escravo ele poderia ser
trabalhar num cargo administrativo. Existia isso. Na Grécia Antiga, o Laurentino fala que existiam escravos que trabalhavam ali na parte jurídica, administrativa do império ali da Grécia. Existiam inúmeros trabalhos, inúmeras vertentes. Agora, a escravidão moderna, ela vai se caracterizar por trabalho braçal. Quando você fala em escravidão moderna, você tem que entender que são negros que vão trabalhar de forma braçal, um trabalho exaustivo, um trabalho que vai sugar ao máximo essas pessoas, um trabalho que vão tirar a humanidade dessas pessoas, entendeu? É trabalho de inúmeras coisas, até porque foram trazidos para o Brasil, e o Brasil, na época, a fonte de riqueza era justamente através da agricultura, né, do que era plantado. Então, naturalmente, vai acontecer esse trabalho braçal, né? Então, é bom estabelecermos essas duas diferenças, né? E o livro ele é muito rico. O que eu tenho para falar sobre ele é basicamente isso, mas tem muito mais coisas aqui. Como eu disse, esse livro eu li há mais de 4 meses, eu li ele no começo do ano, e eu só dei uma folheada nele, peguei os pontos que eu tinha destacado, né, e trouxe aqui para vocês, mas é lindo. E eu acho que é muito importante porque você vai ler esse livro, e pelo menos na minha experiência particular, você vai rever conceitos como, por exemplo, é certo ou não privilégios em alguns sentidos, como por exemplo bolsas. Será que isso realmente é certo? Porque tem pessoas que acham que não era. Eu achava que não era. Hoje em dia eu revi isso e eu pelo menos questiono, né? E talvez ache até que seja aceitável. Não cabe a mim aqui também expor meu posicionamento político nesse sentido. Mas esse livro ele vai trazer esses pontos, né? Ele vai fazer a gente ter reflexão e entender que sim, independentemente de qualquer coisa, existe uma dívida histórica. Houve algo que foi imputado sobre esse povo de uma forma que eles não mereciam, né? Foram trazidos, foram tirados de suas famílias e chegaram aqui para trabalhar de uma forma indigna, de uma forma desumana, né? Então, deixo a indicação aqui de todo o coração desse livro, leiam, é muito legal, assim como todos os livros do Laurentino Gomes. Esse tema em especial eu acho que é muito, muito marcante, né, para nós, e é muito útil para entendermos, como eu falei no início do vídeo. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de conhecimento a mais para vocês. E é isso, tá? Obrigado pela atenção, obrigado por dedicar esse tempo assistindo esse vídeo. E um forte abraço, tamo junto.